Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui a informação sobre o Gregório do Vivier, que tinha aceitado o convite para participar da Ciro Games, e aí saiu a notícia ontem de que ele não vai mais poder participar. Vamos entender os possíveis motivos, e aí será que ele arregou ou não? Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se assistir e gostar, deixa o like, joinha pra cima. Se assistir e não gostar, pode acontecer, manda o joinha pra baixo. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu e, se puder, compartilhe esse vídeo. Bom, pessoal, a militância que acompanha o Ciro Gomes estava bastante ansiosa, pela Ciro Games, eu gravo isso aqui antes dela acontecer no dia 17. Se você assistir depois, então ela já aconteceu, acompanha aí, porque existia a expectativa do Gregório do Vivier, que faz o Greg News, também é membro do Porta dos Fundos, dele participar do debate com Ciro Gomes. Muitos canais divulgaram essa possibilidade, eu vou explicar por quê. Vários sites de notícias falaram sobre isso, Ciro Gomes, Gregório do Vivier, Greg News ficaram entre os assuntos mais comentados da noite de sexta até o sábado à noite. No domingo tinha muita gente falando ainda, mas, todo mundo na expectativa, do cardzinho de divulgação da Ciro Games desse dia 17, até que saiu a notícia de que o Gregório, não vai participar. E aí quem será o convidado desta terça é Eduardo Moreira. Ciro Gomes postou o seguinte nas suas redes sociais: vamos receber Eduardo Moreira, um dos economistas mais brilhantes do país, para falar sobre o movimento Basta de Abuso. E como o Gregório do Vivier só vai poder debater comigo mais à frente, vou fazer muitos reacts sobre o que ele disse de mim no Greg News. Então é terça, 19h30, hashtag Ciro Games. Então muita gente começou a se perguntar por que o Gregório não aceitou. Será que é medo? Olha, sinceramente, não sei se é. Eu particularmente acredito que não. Porque o Gregório é alguém muito bem articulado e demais, O Ciro Gomes não faria com ele um debate de baixo nível, como nunca fez com ninguém. Embora o conhecimento do Ciro nesses debates, ele fica assim escancarado. E às vezes a ignorância dos outros, que debatem com ele também fica escancarada. Como ficou evidente, por exemplo, quando o Ciro esteve no Canal Livre e teve ali alguns momentos, digamos assim, mais tensos em torno de debate ideias. Nada além disso com o Oineg, falando bobagem sobre a Petrobras, e o Ciro tendo que desmentir ao vivo um jornalista. Como aconteceu com o Constantino há alguns anos aí, que virou um clássico, Muita gente brinca que o Constantino está traumatizado até hoje. Quando a questão do Gregório, o perfil da Todos com Ciro no Twitter postou o seguinte, importante: o Gregório não desistiu do programa, apenas não foi definida uma data para a live. Além de que o programa com Eduardo Moreira já estava definido. Fiquem tranquilos que em breve vai ter uma excelente Ciro Games com o Gregório. Bom, se o Eduardo Moreira já estava convidado, como foi anunciado aqui, haveria espaço certamente para que o Eduardo falasse, depois entrasse o Gregório, como já aconteceu muitas vezes, em que o Ciro recebeu mais de um convidado na mesma Ciro Games. Então, pegando aqui nesse ponto, ainda vai acontecer, talvez tenha sido um problema de agenda. Isso ficou estranho para mim, porque quando o Ciro fez o convite, estava lá destacado, topa debater comigo na próxima Ciro Games, que então aconteceria, como vai acontecer no dia 17, e o Gregório aceitou. Então isso aqui é que gerou a dúvida, peraí, aceita e depois não tem espaço na agenda, aí é que levanta então as especulações do porquê que o Gregório não aceitou participar. Olha, sinceramente eu não sou desses que acreditam, porque caiu o Pix na conta dele, aí agora ele recusou, ou interesses do tipo. Mas também não sou ingênuo de achar que aceita depois recusa por questões normais. O que tem muita gente levantando especulação, não tem nada oficial em torno disso, é de que talvez tenha recebido alguma orientação para deixar a poeira baixar, porque, olha, a expectativa gerada em torno da Ciro Games de hoje foi gigantesca, então a audiência seria enorme. Então é melhor talvez deixar isso passar para depois acontecer. Não sei se faz sentido, porque acredito que muita gente nem vai ficar sabendo que o Gregório não vai participar e vai para a Ciro Games e vai assistir ele, o Eduardo Moreira, que manda muito bem nessa questão sobre economia. E aí, quando marcar uma nova data, acredito que vai ter uma outra grande repercussão. Então, eu acho que de todo jeito, Ciro Gomes saiu beneficiado, seja pela repercussão anterior ou pela próxima que tiver, isso se de fato o Gregório do Vivier aceitar.
E causou muita estranheza quando alguém vai pensar assim, possíveis influências, né, de talvez pessoas simpáticas ao Lula, que fazem parte do Greg News ou não, porque causou estranheza de fato ter um Greg News sobre Ciro Gomes justo na semana em que o PT e alguns, né, lulopetistas, chamamos assim, porque nem todos são filiados ao PT, muitos da classe artística e outros aí, enfim, jornalistas, vieram com a carga pesadíssima em torno da militância do Ciro, tentando forçar esse eleitor do Ciro a sair do candidato do PDT para ir para o Lula. Então, realmente, semana passada foi uma pressão enorme em cima da militância, que resistiu bravamente. Eu acho até que o tiro saiu pela culatra, porque se a ideia era fragilizar, né, a militância, isso acabou tornando ela ainda mais engajada e mais energizada. Mas voltando à questão, causou estranheza o Greg News sobre Ciro Gomes, que fecha com um terrorismo eleitoral gigantesco. Eu já gravei um vídeo sobre isso, acontecer por acaso na semana em que essa pressão lulopetista foi pesada em cima do Ciro e da militância que o acompanha. Então, né, diante dessa coincidência, aí claro que muitas pessoas pensam outras questões além de um simples cancelamento por conta de agenda. De todo jeito, eu particularmente espero que esse debate aconteça, não para o Ciro vencer, humilhar o Gregório, como muita gente fala, porque eu acho que vai ser importante, como tem sido os diversos debates que temos assistido, né, com a presença do Ciro. Eu lamento, inclusive, que outros políticos não façam isso. Aqui não tem essa coisa do, mas é um candidato a presidente debatendo com uma pessoa que é um comediante, que é um artista. Olha, o Ciro não se importa com essa questão, tá se rebaixando ou não. O Ciro tem feito isso na Ciro Games, por exemplo, levando pessoas renomadíssimas do mundo político, do mundo econômico, pessoas também desconhecidas. Então o Ciro tem sim feito um debate muito interessante em torno daquilo que a gente precisa realmente fazer. E acho que com o Gregório do Vivier, pelo menos torço para que seja de altíssimo nível e ajude o Brasil a compreender a necessidade da gente encarar os problemas de frente, para que essa eleição não seja só uma eleição contra Bolsonaro, seja uma eleição contra o modelo que Bolsonaro representa, mas que o Lula, com a maior preocupação social aqui e ali, também representou, que é esse modelo econômico em que você joga migalhas para os pobres e você beneficia quem já é tradicionalmente muito beneficiado, né, nessa política econômica em que você, para combater a inflação, pegando só um exemplo, aumenta a taxa Selic e faz a festa de quem vive do rentismo e prejudica quem trabalha, quem produz, né, e o próprio Tesouro Nacional. Mas vamos esperar e ver se esse debate de fato acontece. Enquanto ele não acontece, a gente vai tentando aprender com outras pessoas, inclusive com o Aldo Rebelo, que é alguém que eu já elogiei várias vezes nesse canal, que merece meu respeito, porque faz um debate em torno daquilo que tem que ser feito. Você pode discordar de um ponto ou outro, faz parte, mas ele tem contribuído muito. E ele foi o entrevistado do Canal Livre da Bandeirantes, que eu falei aqui que o Ciro teve lá, né, uma questão com o Oineg, e o Aldo Rebelo foi o convidado desse último domingo, e está circulando nas redes sociais uma fala dele sobre essa polarização que nós vivemos no Brasil. Eu vou mostrar para vocês aqui porque realmente vale muito a pena. Pior do que isso. Pior. Muito pior, porque você vai ter uma eleição cujo resultado vai ser uma disputa de rejeições. Os dois principais candidatos disputam o posto de menos rejeitado. Portanto, vão trabalhar para aumentar a rejeição um do outro. Quando dois candidatos trabalham para aumentarem as respectivas rejeições, a resultante é que vai aumentar a rejeição dos dois. Então a eleição não vai ser disputada com base no seguinte critério: você é bom, mas eu sou melhor do que você. Você tem muitas qualidades, mas eu tenho mais qualidades do que você. Não. A eleição vai ser disputada com base no seguinte: de fato eu não presto, mas você é muito pior do que eu. Tá certo? Eu não sou grande coisa, mas você é muito pior do que eu. E o resultado disso o que é? É que você esvazia o debate de conteúdo. O pessoal ligado ao Bolsonaro ameaça com um golpe, que não vai acontecer, mas ameaça. Não, as urnas, conteste das urnas eletrônicas, vai para a porta dos quartéis. E o outro candidato aproveita disso para dizer, tem um risco à democracia mesmo, tem uma ameaça de golpe. Então todo mundo se junta em torno da minha candidatura, porque eu sou a salvação da democracia. Não existe esse risco, na minha opinião, não existe. A democracia no Brasil vai sofrer solavancos, tem problemas, tem defeitos,
mas ela vai sobreviver, e sobrevive tanto mais quanto seja submetida a esses riscos e a essas provas. Aí que mostra a sua solidez. Mas o chamado risco à democracia, ou a ameaça de golpe, serve de anteparo para que o conteúdo do país, a economia, a situação social, para que isso não sejam temas abordados e discutidos. Bom, a lucidez dele é impressionante. 2 minutos tem esse vídeo, eu vou deixar o link dele no comentário fixo. E assim, é isso aqui. Fica essa conversa, Bolsonaro desviando o assunto, fala da urna, fala do TSE, fala do STF, fala não sei de quê. E o PT se aproveita, né, dessa fala do Bolsonaro, porque é tudo que um e o outro quer. Eles se manterem polarizando o debate em torno daquilo que não deveria estar em questão nesse momento, e aí aquilo que deveria estar, economia, saúde, educação, soberania nacional, aí quem está falando disso? Ciro Gomes está, por exemplo. E aí a gente vê que Bolsonaro fica de um lado, como muita gente brinca, né? A melhor proposta do Bolsonaro, na opinião dos bolsonaristas, é vote em mim para o Lula não voltar. E o Lula fala, vote em mim para o Bolsonaro continuar. Enfim, é uma campanha dos dois baseado na rejeição que o outro tem. E eu acho que o Brasil tem que superar isso. Eu tenho insistido aqui, vou repetir até o dia das eleições. A gente não tem que, no primeiro turno, votar em mal menor, em menos pior, se você tem a possibilidade de votar no melhor candidato, no mais preparado, com o melhor projeto, com as melhores ideias, as melhores propostas. Aí você pode avaliar, achar que é o Ciro, achar que é a Simone Tebet, achar que é o Janones, que é a Vera Lúcia, que é a Sofia Manzano, que é o Leonardo Pérez. Você vai ter várias opções. Se o candidato que você prefere não for para o segundo turno, aí sim, lá você faz a escolha, olha um, olha outro, fala, não, peraí, eu acho isso aqui é pior, então sobrou o outro. Não, eu acho isso aqui é um mal maior, sobrou o outro. Agora, no primeiro turno, francamente, eu particularmente não caio nessa, tem a hashtag aí nas redes sociais, no meu voto ninguém mexe, vou decidir ele baseado no melhor projeto, nas melhores propostas e no melhor candidato, menos pior. Não, gente, chega. 2018, muita gente acreditou, foi enganada, enfim, que Bolsonaro, né, seria a salvação, mas não tinha ideia, não tinha proposta. Qual que foi o grande lema ali? Era simplesmente um voto de protesto contra o PT. Aí agora vai votar no Lula protestando contra o Bolsonaro. Vamos deixar voto de protesto para um possível segundo turno, porque num primeiro, sinceramente, a gente tem que votar no mais qualificado. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.